Olha só, a queda no preço de algumas criptos, principalmente aquelas ligadas ao padrão ISO 2022, está levando um monte de gente a cometer um erro bem perigoso. Quem tem esses ativos em carteira precisa mais do que nunca entender o que de fato está rolando. Porque uma decisão tomada hoje, baseada só no preço, pode significar jogar fora anos de construção de infraestrutura. Vamos começar com o básico, né? A teoria é simples. Se um projeto cresce, se mais gente está usando, se a infraestrutura está expandindo, o preço do ativo deveria ir junto, deveria subir. É essa lógica que todo mundo espera ver no mercado. Só que o que está acontecendo agora parece quebrar completamente essa regra. Para alguns ativos específicos, essa conexão entre o crescimento real e o preço simplesmente sumiu. E é exatamente essa anomalia, essa loucura que a gente vai investigar agora. E essa imagem aqui resume o problema perfeitamente. De um lado, o preço caindo, o que gera medo, incerteza. Do outro lado, os dados de adoção, de uso real, que estão crescendo, e crescendo muito. As duas coisas estão indo em direções totalmente opostas. E isso nos leva ao que a gente pode chamar de paradoxo cripto. É um cenário onde os números, os dados de verdade contam uma história de sucesso, de crescimento, só que o preço no mercado está contando uma história de fracasso. Não bate, né? Agora, se liga nesse exemplo que é impressionante. A rede Hedera Hashgraph, olha só, o número de carteiras ativas cresceu 190% em um único ano. 190%. Isso significa mais gente usando, mais adoção, mais demanda real, e mesmo assim o que aconteceu com o preço? Despencou. Bom, vamos mergulhar no primeiro caso, XRP. É um ativo que sempre dá o que falar. E é muito fácil se perder nesse barulho todo do mercado se a gente não olhar para o que está sendo construído por baixo dos panos. E aqui está o conflito do XRP, bem claro. Enquanto o preço está lá embaixo, perto das mínimas de meses, a rede está bombando, registrando o maior uso da sua história com picos de 2 milhões e 700 mil transações por dia. É mais gente usando do que nunca, com o preço lá no chão. Então, qual que é o pulo do gato? Recentemente, a Ripple ativou uma coisa que muda o jogo. Uma DEX, uma corretora descentralizada, com permissões especiais lá na XRP Ledger. Pela primeira vez, os grandes bancos e instituições podem operar num ambiente que é controlado, seguro e que segue as regras deles. Isso tira da frente um dos maiores medos que impediu dinheiro grande de entrar. E o detalhe, isso não é promessa, já está funcionando. E o futuro na parte da regulação pode ficar ainda mais interessante. O próprio CEO da Ripple disse que a chance é de 90% de uma lei chamada Clarity Act ser aprovada até abril de 2026. Essa lei basicamente bota a ordem na casa, definindo o que é cada ativo digital. Se isso acontecer, o XRP pode virar oficialmente uma commodity nos Estados Unidos. E aí, a porteira se abre de vez para o grande capital americano. Ok, saindo um pouco do XRP, vamos ver agora como essa história se parece na Stellar e na Hedera. São dois projetos que estão ali quietinhos, construindo os verdadeiros trilhos para o sistema financeiro do futuro. A Stellar tem um trunfo que é único. A integração dela com o padrão ISO 2022 é nativa. Pense assim, não é uma roupa que ela vestiu por cima. O padrão faz parte do DNA do protocolo. Cada transação já nasce falando a língua dos bancos, o que a torna perfeita para o que o sistema financeiro precisa. Agora, olha esse dado da HBAR que é fundamental. No comecinho de 2026, mais de 85% de todos os HBARs já vão estar circulando. Sabe o que isso significa? Acaba com aquele medo de grandes despejos de tokens no mercado que poderiam derrubar o preço. Essa pressão de venda futura para a HBAR está praticamente desaparecendo. E quem está por trás da Hedera, hein? Não são parceiros qualquer, são gigantes. Google, IBM, Dell, Standard Bank e o mais importante, eles não são só parceiros, eles formam o conselho que governa a rede, que toma as decisões. É um nível de comprometimento de empresa grande que a gente quase não vê por aí. Agora a gente chega num caso que talvez seja o mais surpreendente de todos, a Algorand. É um caso clássico de adoção silenciosa, sem muito barulho, mas com uma relevância gigantesca, principalmente com governos. A Algorand tem um combo que poucos conseguem entregar. Ela é super rápida, com até 4.000 transações por segundo, as transações são confirmadas quase na hora e ela é sustentável, tem uma pegada de carbono quase zero. E esse último ponto de ser uma tecnologia verde, hoje em dia é música para os ouvidos dos governos.
E não é só teoria, já está acontecendo. A Itália usa o Algorand para gerenciar direitos digitais. As Ilhas Marshall escolheram o Algorand para construir a moeda digital soberana deles. Pensa bem, um governo não adota uma tecnologia por modinha, adota porque confia. E para fechar com chave de ouro, a rede já está alinhada com o padrão ISO 20022 do Fed americano desde 2025. E tudo isso que a gente viu nos traz para o ponto central da discussão. Existem duas narrativas, duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, e elas são completamente opostas. Entender a diferença entre elas é a chave de tudo. De um lado, tem a história que o preço conta. É uma história movida pela emoção, pelo medo, pelas notícias do dia, pela psicologia de curto prazo. É o barulho do mercado. Do outro lado, tem a história que os fundamentos contam. É uma história de uso real, de construção, de expansão de infraestrutura, de adoção de gigantes. É o que acontece nos bastidores, enquanto o preço grita. E isso nos leva à ideia principal daqui. A cotação diária é uma foto do humor do mercado hoje. Os fundamentos são o projeto do prédio que está sendo construído para o amanhã. A diferença entre um projeto que sobrevive e um que some nunca é decidida por uma queda de preço. É decidida pela adoção, pelo uso e pelo tempo. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar. A questão real não é o que o preço está fazendo hoje. A questão é, qual dessas duas histórias vai ter mais peso no longo prazo? A história do barulho e das emoções do mercado? Ou a história da infraestrutura que está sendo construída, tijolo por tijolo, em silêncio? A resposta para essa pergunta vai definir o jogo.